Pessoal, para a gente poder entender melhor o grande impacto desse terremoto, a gente vai conversar agora com o professor do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e também doutor em Geofísica, o Jorge Sand, ou Sand. Não quero cometer aqui uma deselegância, professor, já me ajude com o seu sobrenome, por favor. Muito bom dia. Muito bom dia. Pode chamar de Jorge Sand mesmo, sem nenhum problema. Ótimo. Jorge Sand. Que bom termos o senhor aqui conosco, professor, para a gente poder compreender o impacto desse tipo de tremor. E até para eu compreender aqui essa diferença entre informações, né? Porque a gente está dando registro de que foi o maior desde 1960, mas ao mesmo tempo, outros levantamentos estimam que seja o maior em 120 anos. O senhor pode nortear a gente com essa informação, assim, de que maneira são feitas essas comparações? Primeiro que o maior terremoto que aconteceu nessa região, realmente, há mais de 120 anos, foi esse agora. Esse é um terremoto que acontece no meio, ou a gente não fala no meio, mas dentro da placa da África, que não é uma coisa muito comum. E de que maneira os registros começam a chegar? Professor, como é que nós fazemos essa medição inicialmente? Como é que os técnicos, os profissionais especialistas conseguem ter essa medição para chegar, por exemplo, até o resultado de que teria havido a magnitude de 6,8? Então, no mundo há diversos instrumentos instalados para medição de vibrações sísmicas, desde pequenos tremores a grandes terremotos. E esse tipo de terremoto ele é registrado no mundo inteiro por várias estações, aqui no Brasil principalmente, também, onde a gente consegue detectar essas vibrações e as informações delas, tanto da sua amplitude de vibração, faz com que você informe o quanto é a magnitude desse terremoto, ou seja, quanto de energia liberada desse terremoto que aconteceu aí em Marrocos. E as explicações, professor? O que teria havido? O que exatamente teria causado esse terremoto? O senhor pode nos explicar tecnicamente, por favor? Todo qualquer terremoto é provocado por alguma movimentação ou alguma pressão que está acontecendo na região e ela se movimenta em regiões de falhas. E falhas geralmente acontecem nos maiores locais que são mais fáceis de se movimentar, no limite de placas tectônicas. Entretanto, dentro dessas placas também há falhas geológicas e se movimentam. Normalmente, os terremotos que acontecem em regiões do interior da placa são terremotos de pequena magnitude, magnitudes não tão grandes quanto essa. Isso não quer dizer que não possa acontecer terremotos dessa proporção. E é isso que aconteceu em Marrocos, com um terremoto que tem uma magnitude muito maior do que se esperava na região. Já teve tremores de magnitudes menores, mas nunca nessa magnitude. Então, esses tremores são nada mais consequência da liberação de energia de pressões do interior da Terra, e essas falhas se movimentam, gerando tremores dessa magnitude. Professor, eu estou aqui lhe ouvindo e, ao mesmo tempo, buscando uma informação que eu fiz um levantamento tempos atrás sobre registros dos maiores tremores que a gente tem aqui em nosso planeta. E na verdade, até lhe peço para explicar para a gente que uma coisa é um abalo muito grande, né? É uma magnitude muito grande, e outra coisa é o registro do número de mortos, porque muitas vezes a gente pode ter um terremoto muito potente, mas não exatamente está em áreas muito povoadas. O senhor pode nos explicar isso, por favor? Na sismologia, a gente tem dois tipos de escala. A escala de magnitude, que reflete a energia liberada do terremoto, e a escala de intensidade sísmica. A escala de magnitude não tem limite. Então, o maior terremoto que a gente tem foi de 9,5 aqui, que a gente tem registro, né? E de intensidade ele vai até 12. 12 é desastre total. Então, algumas regiões, como na Turquia, chegou a essa proporção de intensidade sísmica. E alguns países mudam também essa escala. No Japão vai até 7. Aqui no Brasil e na Europa, a gente tem uma intensidade de acordo com os danos causados, de que vai de 1 até 12. Esse tipo de registro no Marrocos, professor, ele é comum de ocorrer? Tudo bem que a gente está falando que teria sido o maior desde 60 ou o maior num período de 120 anos, a gente vai aqui aos pouquinhos compreendendo esse dado. Mas tremores menores, com uma magnitude menor, eles são comuns de ocorrerem nesse cantinho do planeta? Sim, ele tem tremores de magnitude 5, 4,
esse é uma ocorrência normal no terremoto que acontece no interior de placas. Normalmente são esses tremores, não passam muito de magnitude 5, mas eventualmente acontecem alguns tremores de magnitude maiores, como esse que aconteceu de 6,8, mas, por exemplo, em 1812, 11, no meio da placa norte-americana, tem um tremor de magnitude 7,2 e na época chamava de 8 alguma coisa. Então, são tremores no meio de uma placa que se movimentam, geram as proporções e os desastres são bem maiores do que regiões que são no limite de placas, porque no limite de placas, tanto a população quanto a estrutura está mais preparada para isso, se acostumada com isso. Na região onde você tem pouca ocorrência, isso não é comum ter atividade sísmica dessa magnitude. E os tremores secundários, professor, daquilo que a gente tem registro, habitualmente quando ocorre um tremor muito forte como esse, são vários tremores secundários e geralmente eles ocorrem ali num espaço pequeno de tempo ou podem demorar alguns dias? Tem casos como o do Japão de 2011, durou 3 meses. E tem casos que pode demorar 1 mês, 15 dias, depende de cada energia liberada. Então, se essa energia for liberada e estiver ainda em liberação, isso demora um pouco de tempo. Por isso que é importante, nesses primeiros momentos, nesses primeiros 5 a 10 a 15 dias, você não ir para a sua residência, principalmente em regiões estáveis como essa, onde tem tremores que não acontecem normalmente. Então, tem as réplicas que voltam a tremer, são magnitudes menores, mas a estrutura já está afetada pelo primeiro evento e aí o dano pode ser maior ainda. Por isso que a busca de sobreviventes, ela tem uma tendência a ser muito cuidadosa, exatamente devido a essas ocorrências de réplica. Professor, eu me lembro de nós termos feito toda a cobertura. Bom, eu citei agora há pouco a Turquia, né? O que aconteceu meses atrás, algo tão sensível, um terremoto que acaba, assim, causando uma tragédia inacreditável para a vida dessas pessoas. E nós trouxemos muito questionamento em cima da qualidade das construções. Ou seja, de que geralmente, quando os locais, pelo menos quando a gente fala de países, né, muito mais ricos, existe alguma estrutura para tentar combater o fato de haver muito registro de terremoto. Então, você tem ali as estruturas que são um pouco melhores. Nem todos os lugares do planeta têm condição de ser assim, né? Você tem pessoas ali muito humildes, muito pobres. Imagina, quando chega um terremoto, não é capaz de sustentar essas casas. Você pode também nos dar um parecer sobre esse assunto, sobre o que acontece com esses tremores quando você tem construções muitas vezes muito sensíveis, né? Que qualquer abalo é capaz de levar tudo abaixo. Isso depende muito do Código Civil de cada país. E cada país determina e fiscalização. Então, em regiões como na Turquia, que embora tenha casas danificadas, tinha estruturas muito boas. Ali na região de limite de placas tectônicas, é uma região que as pessoas já têm ciência que um dia vai acontecer um grande terremoto. Diferente do que acontece em Marrocos. Em Marrocos, as pessoas não estão preparadas, não existe eu não tenho conhecimento também se existe um Código Civil tão duro, e às vezes não há preocupação porque não há indícios de ocorrência de um terremoto dessa magnitude. Esse é um fato mais ainda, um fato que contribui maior para os danos que acontecem na região. Quem lembra do caso do Haiti, o Haiti é um caso bem danoso, onde você tinha um limite de placas tectônicas, ocorrência quase mais demorada, e aí teve aquele desastre terrível em 2007. Então, essa ocorrência em Marrocos é uma ocorrência que não é comum, e por isso os danos até as estruturas que devem seguir um Código Civil talvez mais flexível, e aí, junto com a estrutura, faz com que você tenha um dano muito maior do que se fosse, por exemplo, no Chile, esse terremoto não ia ter nenhum efeito. Professor, olhando essas imagens que nós estamos vendo agora, né, são as imagens que vão chegando a todo momento, a gente pode ver ali que algumas pessoas passaram a noite pelas ruas por causa do medo, e compreende-se, né? Imagina, no instinto de sobrevivência, né, qualquer ser humano poderia ficar, e naturalmente deve ficar apavorado de voltar para dentro de suas casas com medo que ocorra mais um tremor. Nesse momento de prevenção, já que podem ocorrer outros tremores, o senhor avalia que essa é uma das alternativas mais inteligentes para esse momento? Ou seja, importante ficar fora das suas casas, porque se houver a ocorrência de mais um tremor, pode causar um novo problema? Sim, é a melhor opção de se fazer agora. Até, na verdade, a Defesa Civil tem que ir construir algumas barracas
para que as pessoas fiquem, no mínimo, aí, um período de 15 a 10 dias, até ver se essa atividade vai cessar. E mesmo assim com todo cuidado, porque toda atividade sísmica ela tem as suas réplicas e a gente não tem condições de prever quanto tempo isso vai cessar e por isso é necessário ter esse cuidado nesse primeiro momento desse terremoto. Professor, a gente acompanha tanto essas transformações do meio ambiente, né, as questões de aquecimento global e o quanto isso pode nos afetar, por exemplo, com ocorrências de El Niño, aquecimento de oceanos, né, maior incidência de chuva num período que não é de chuva, maior incidência de muito calor num período que não é de calor. Até que ponto terremotos, eles têm alguma influência com esses fenômenos ou não tem qualquer relação? Não há qualquer relação com esses aspectos climáticos, porque normalmente não, é fato que os efeitos do terremoto são coisas do interior da Terra e de efeitos muito profundos. Pouco provável que o efeito climático possa causar uma atividade sísmica dessa magnitude. Efeito climático pode causar tremores em magnitudes pequenas, algumas regiões por excesso de água, ou outro fator, mas terremoto dessa magnitude é efeito tectônico, efeito de forças tectônicas da Terra. A gente até fala que se a Terra não tremer, está tendo alguma coisa errada. A atividade sísmica fala que a Terra está viva e tem atividade sísmica normalmente, que é a movimentação normal das placas tectônicas. Fantástico poder ouvir isso do Senhor, né? De que é sinal de que a Terra está viva e que ela está se movimentando e que nós temos esse tipo de ocorrência. Bom, eu rememorei aqui, professor, no início do ano, como nós fizemos a cobertura de um terremoto, eu lembro de ter feito um levantamento e, claro, o senhor é a pessoa ideal para que eu possa consultar esses dados, porque eu fiquei muito interessada, e é nosso trabalho de jornalista fazer isso, em saber quais seriam os maiores registros na Terra, né? Quando a gente fala em número de mortes e quando a gente fala em magnitude. E aí, o levantamento que eu fiz aqui, professor, eu já aproveito para confirmar contigo que quando a gente fala de escala Richter, não em número de mortes, em escala Richter, eles elencam ali entre os três maiores registros na nossa história recente. A gente tem o Chile com 9,9 em 1960, Alasca com 9,2 também na década de 60 e a Indonésia com 9,1 em 2004. Ou seja, professor, os maiores registros que a gente tem são de 9 para cima, né? Nenhum, pelo menos que eu tenha feito o levantamento aqui, e até o senhor me corrija, por favor, passou de 10. E mesmo assim, mesmo que não tenha passado, a gente está falando de algo muito forte, né? Imagina, 9,9 no Chile em 1960? Só tem uma correção, não foi 9,9, foi 9,5. Ah, opa, então 9,5. Tá, obrigada, professor. Foi o maior evento que a gente tem até agora de registro, né? Que a gente conseguiu, porque o cálculo de magnitude foi feito no início do século passado. Começaram a fazer esse cálculo e a gente tem registro dessa magnitude bem calculada, mensurada, a partir de 9,5, que foi em 1960 no Chile. Mas a gente teve a ocorrência de outros terremotos que a gente não consegue inferir de uma forma tão clara a magnitude nessa proporção, né? Sim, professor. Existia outro ponto importante, que era a população. A população era bem diferente da população que vinha, tanto do 1500, 1600, que tinha atualmente, né? Perfeito, está aqui então feita a correção, que no Chile foi de 9,5. Professor, e ali eu fui atrás também das pesquisas, quando a gente é apaixonado, né, por essa arte de ensinar, a gente aproveita a presença do professor Jorge Sandi aqui para poder tirar essas dúvidas, né? Os senhores são os responsáveis por nos alimentarem de conhecimento. O registro da Indonésia, que teria sido o mais mortal, com 230 mil mortos ou desaparecidos, também num número muito parecido, esse de 2004, e também um número muito próximo do Haiti, de 2010, ou seja, com mais de 220, aliás, eles dizem, né, professor, de 220 a 300 mil mortos, esses dois teriam sido os com maiores registros de mortes por terremoto, professor? Não, o maior registro de terremotos foi na China, no início de 1500 por aí, que teve um terremoto muito forte, que chegou a cerca de 800 mil mortos. Isso naquela época, tá? Esses terremotos são terremotos mais recentes que causaram danos maiores à população. Os mais recentes foram esses realmente que aconteceram. Mas antes teve um tremor na China que causou mortes enormes
Isso é o que a gente tem informação histórica. Esses terremotos mais recentes, principalmente do Haiti, é um exemplo clássico de que regiões que têm atividade sísmica precisam ter uma atenção maior, isso do mundo todo. Então, é uma dificuldade grande que a gente tem que entender que mesmo países que têm dificuldades financeiras, grandes nações precisam atender esses países com um cuidado maior com relação a construções civis. E aí acontece. No caso do Marrocos, por ser dentro de uma placa, não há uma previsão de grandes terremotos nessa região. Então, por isso, existe uma diferença muito grande. No Haiti, se previa que um dia ia acontecer um terremoto. Em algumas regiões de limite de placa, há a possibilidade e vai ocorrer um dia um grande terremoto. Portanto, é importante que tenha um apoio de todas as nações nessas regiões de limite de placa. Professor, e o nosso país, assim, se a gente puder comparar com esses outros registros, os abalos que ocorrem, aliás, é comum ocorrerem abalos aqui no Brasil e eventualmente a gente nem sente? Sim, há ocorrência de diversos terremotos no Brasil, de magnitudes pequenas, não magnitudes que causam danos como esse que causou aí na Marrocos, mas que a gente tem ocorrência, por exemplo, em 1955 a gente teve um tremor de magnitude 6,2 em Porto Gaúcho, Mato Grosso. E depois, no mesmo ano, em 1955, no mesmo ano, a 300 quilômetros da Vitória, teve um tremor de 6,1. Ou seja, a gente teve já ocorrência de magnitudes fortes no Brasil. A gente espera que isso nunca aconteça, não repita, mas há a possibilidade de acontecer terremotos no Brasil, mas com magnitudes menores. Esse segundo que o senhor citou, o primeiro o senhor citou de 6,2 em 1955 e o de 6,1 a 300 quilômetros de Vitória, qual ano foi, professor? Desculpe, só perdi essa informação. Foi em 1955 também, no mar. Então, foi no mar e esse tremor foi sentido em Vitória, por exemplo. Na época, a gente já tinha registro, já conseguia detectar a magnitude desse evento e foi um evento muito forte naquela região. Isso, a possibilidade de acontecer novamente é muito remota, mas que a gente esteja atento a algumas regiões do país que têm atividade sísmica. Por exemplo, no Ceará há ocorrências, João Câmara, no Rio do Norte há ocorrências, aí no Minas Gerais há ocorrências muito claras. São tremores de magnitudes menores, mas há ocorrência de atividade sísmica nesses locais. E eles costumam aqui no Brasil ocorrer mais distante dos locais que são habitados e mais povoados, professor? Seria por esse aspecto também que a gente não sente tanto ou porque os abalos são de fato menores? Os abalos são menores, hoje a população cresceu consideravelmente, então qualquer atividade sísmica, normalmente ele tem um alerta muito maior do que 10 anos atrás, por exemplo. E hoje, com a tecnologia, tanto de redes sociais, de comunicação, essas informações estão chegando. Então, hoje, se começar a notificar ou entrar na nossa página, no Centro de Sismologia, vai perceber que há ocorrências no Brasil com tremores de magnitudes menores e alguma população sente, e como são pequenos, não há uma notificação tão grande como esses que acontecem. Mas, por exemplo, quando acontece em cidades próximas, cidade que tem população próxima à cidade, o efeito é bem maior. Por exemplo, recentemente o terremoto aconteceu um tremor de magnitude 2 aí em Caraíbas, em Alagoas, e a população ficou muito assustada, mas um tremor de magnitude muito pequena e que não causa um efeito danoso como esse que a gente tem aí. Professor, muito bom poder ouvir-te. Obrigada pela gentileza de, neste sábado de manhã, abrir um espaço na sua agenda e conversar com a gente. Professor Jorge Sant, professor do Centro de Sismologia da USP. Fantástico poder ouvir todo o seu conhecimento. Professor, pena que seja numa ocorrência tão triste, né, com mais de 800 pessoas mortas no Marrocos. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Obrigada, professora ali da USP.